Olá, meu nome é professora mestre em Nutrição e Produção Animal, Camila Andrini Unov. Hoje vamos estudar sobre sanidade animal, aula 1. Conceitos básicos de saúde e higiene animal. Então, dentro da produção animal, nós temos a produção intensiva e suas exigências. Então, dentro de uma produção intensiva, eu tenho controle do habitat desse animal. Então, comparando com a produção extensiva de criação, a produção intensiva vai ter um maior controle sobre esse animal. Então, é um menor lugar, com a alimentação toda fornecida pelo homem. No caso da extensiva já é pastagem, na intensiva é controlada. Eu coloquei uma pirâmide de base. Então, produção intensiva e suas exigências. Como a base da pirâmide, nós podemos comparar aqui com aquelas pirâmides utilizadas dentro da nutrição humana, né? Que a base dela seriam os grãos, os farináceos, e ela começa a subir. No topo seriam os doces, que nós gostamos muito. No caso da minha pirâmide em relação ao sistema intensivo de produção, eu tenho como base o clima, depois a genética, alimentação, doenças econômicas, de metabolismo. No caso, quando eu falo desmetabolismo, eu estou falando que esse animal está com o metabolismo dele desequilibrado. Parasitismo, né, os parasitas, microbismo, que seria a ação dos micro-organismos, virose, vírus e estresse. A parte de cima da pirâmide, como estresse, virose e a ação dos micro-organismos, são os agentes infecciosos, né? Então, é o trabalho com a medicina veterinária. Então, eu preciso dar fármacos, fornecer fármacos para esse animal. O que seria isso? Então, eu preciso ir visitar o animal, consultar o animal, ver que tipo está deixando o animal doente, se é o micro-organismo, se é um vírus, se é o estresse. O estresse aqui está totalmente ligado com o bem-estar animal, tá, pessoal? Então, eu vou fornecer uma receita. Nessa receita, eu vou ter um uso de antibiótico ou não, mas de qualquer forma, eu vou estar receitando um fármaco para ele. Essa é a área da medicina veterinária. A área dos técnicos agrícolas e zootecnistas está ligado muito mais à parte de baixo da pirâmide, no qual começamos com o parasitismo, né, os parasitas, e vai até o clima, que é a base da pirâmide. Então, aqui a gente faz o quê? Aplica técnicas de produção intensiva e higiene. Para quê? Para que não ocorra a parte de cima da pirâmide, para que a gente não precise chamar um médico veterinário. Então, que a gente não tenha esse animal, que ele não seja atacado por algum patógeno, né? Ou uma bactéria, ou um vírus, ou alguma coisa assim. Então, a parte de baixo, que a gente pode perceber que é mais 50% da pirâmide, né, pessoal? Então, isso são as técnicas de produção intensiva que eu aplico nesse sistema de produção, que aqui no caso eu estou falando de uma produção intensiva, ok? Então, a relação entre a higiene e a sanidade animal e outras áreas. Então, a higiene e sanidade, ela está totalmente correlacionada às outras áreas do animal, como alimentação e toxicologia, manejo, né, desse animal, desse sistema de criação, microbiologia e parasitologia, os ataques dos micro-organismos, algum agente patógeno, né? Higiene e sanidade, então, como eu falei no começo, que está correlacionada, e a etologia. Quando a gente fala em etologia, nós estamos falando do estudo do comportamento animal no seu habitat natural. Eu poderia estar falando aqui, então, se eu estou falando de habitat natural, seriam os animais selvagens. Só que aqui a gente está querendo falar de animal de produção, gente, com alto valor zootécnico, que seriam os ruminantes, os bois,
as vacas, no caso de bovino de leite, os pequenos ruminantes, os ovinos, os caprinos, as aves, os peixes. A integração dos três elementos fundamentais da exploração. Então, é uma correlação. E eu tenho três elementos principais, que seriam o primeiro, que domina o animal, o segundo, o meio em que esse animal está, e o terceiro, o homem. Por que o homem? Porque é o homem que vai dominar o sistema de criação desse animal. Então, isso tudo torna um funcionamento equilibrado da máquina animal. Por que eu chamo máquina animal? Porque eu estou trabalhando com animais de produção, né? Eu quero que eles produzam alguma coisa como leite, carne, ovos. Então, eu utilizo o meu animal para produção animal. Então, eu preciso ter o conhecimento dos seguintes conceitos. O estado fisiológico representa um estado de equilíbrio entre organismo e meio. Então, o estado fisiológico, quando eu falo fisiológico animal, eu estou falando toda a fisiologia animal, seja por hormônio, seja o metabolismo, funcionamento fisiológico do organismo do animal. Então, ele precisa estar equilibrado com o meio em que o animal vive. Lembra que o nosso clima está dominando a nossa base da pirâmide? Então, o meio em que esse animal está inserido, o meio ambiente, isso entra clima, né? Temperatura, umidade, está totalmente ligado ao estado fisiológico desse animal. Também o estudo da contagiosidade, virulência e ação de diversos agentes. Então, pode ser vírus, pode ser bactéria nesse caso, pode ser levedura, pode ser fungo. Então, eu preciso estudar se é contagioso ou não. Por quê? Porque eu estou trabalhando num sistema de criação intensivo, ou seja, eu vou ter mais, eu vou ter rebanho. Então, se é contagioso, se vai passar com uma alta incidência, vai passar muito rapidamente de um animal para o outro. Então, eu preciso saber como eu vou estudar os casos. O estudo dos riscos para o homem. Por quê? Porque estamos falando de zoonoses. O que são zoonoses? São doenças que passam de animal para o homem. E a importância econômica. Por que a importância econômica? Porque se eu estou trabalhando com animal de produção, né? Então, a gente pode pegar como exemplo animal de produção e pets. Pets, eu sei que muita gente utiliza também como produção, né? Nos meios não muito bons, a gente sabe que acontece. Mas não é o caso aqui. Animais de produção zootécnicos, né? Que trazem lucratividade, trazem lá boa produção de leite, boa produção de carne, boa produção de ovos. Ok, pessoal? O conceito, então, de higiene animal, né? A higiene é uma ciência que estuda os meios capazes de manter a saúde do homem e dos animais. E as medidas higiênicas, além de evitar causas biológicas, que seriam as doenças infecciosas e parasitárias, né? Contagiosas também, muitas vezes, quando é infeccioso, é contagioso, né? Toda contágio é infeccioso. Ambientais, temperatura, umidade e alimentar, que é muito importante, né? A alimentação, ela tá quase também na base da pirâmide, então tem que fornecer alimento de qualidade para esse animal. Então, atualmente, a higiene animal, pessoal, ela ocupa-se não da recuperação da saúde desse animal, mas sim da sua manutenção. Então, o objetivo da higiene animal é qual? É prevenir. Então, prevenir o quê? Em relação ao homem, o objetivo da higiene é prolongamento da vida, certo? Ser humano, nós, o homem. Em relação aos animais,
são úteis pela sua produção. Lembra que nós estamos falando de animais de produção? Então, quanto mais ele produzir da melhor forma possível, da melhor maneira possível, e adotando, gente, bem-estar animal. Então, ele vai produzir leite, carne, ovos. Então, o objetivo máximo é o rendimento produtivo desse animal. Outro conceito que a gente vai utilizar é a sanidade animal. Então, o que é a sanidade animal? Lembra que ela é a parte de cima da nossa pirâmide? Então, ela inclui a resistência às doenças ou agentes patogênicos em determinado efetivo animal, ou seja, em determinado sistema de criação animal. Então, ela está também totalmente ligada, gente, à imunidade. Então, é como nós, seres humanos, né? Se eu tenho uma boa imunidade, o meu organismo vai combater sozinho a ação dos patógenos. Eu não vou ficar doente. É difícil aquela pessoa, a gente tem como exemplo, né? E tal pessoa nunca fica doente, tem uma boa imunidade. Já tem outros que caem fácil, porque tem uma imunidade baixa. Né? Então, a sanidade animal está totalmente ligado com o efetivo da imunidade. Então, na exploração pecuária, região ou país, né, determinado espaço que aquele animal está sendo criado. A sanidade visa a adoção de medidas, tratamento das causas e origem das doenças. Os conceitos de saúde e doenças são relativos e difíceis de definir. Como assim, professora? Por quê? Porque é difícil a gente definir quando o animal sai da saúde. Conceito de saúde, ser vivo, coloquei um esqueminha ali, pessoal, vamos lá. Ser vivo e meio ambiente. Então, quando esse animal sai do estado de saúde, ele vai caminhar para a doença. Eu percebo. Não, eu não percebo, porque é bem difícil de perceber. Quando a gente percebe, o animal já está doente. Então, o que acontece? São os poderes de adaptação desse animal que constituem a luta pela sobrevivência dele em si. Então, professor, o que significa isso? Significa que eu tenho um animal, né, um ser vivo, ele está no meio em que ele está inserido, em que ele vive, e ele se adapta a esse meio. Então, a condição fisiológica dele está boa para o meio que ele está inserido. Então, eu tenho uma boa imunidade. Então, se eu tenho uma boa imunidade, uma boa adaptação, eu não vou ter doenças, ok? Então, essas adaptações, elas são classificadas. Então, eu tenho a adaptação intraorgânica, né? O que é o orgânico no animal? O orgânico é o interno, é o organismo dele, são órgãos, é o funcionamento dos órgãos, ele como uma unidade funcional. Então, na adaptação intraorgânica, deve-se a constância do meio interno, a correlação dos órgãos mantendo a unidade funcional. É quando a gente fala que o animal está na mantença. Até dentro da nutrição animal, nós temos algumas dietas, né? Alguns alimentos que a gente monta uma dieta de mantença, ou seja, para que esse animal tenha uma correlação positiva dos órgãos, do funcionamento do corpo, para a respiração, para a troca gasosas, para a produção de enzimas, produção de hormônios. Então, um exemplo de adaptação intraorgânica seria cicatrização de feridas e cura de doenças. E nós temos também a adaptação extraorgânica, ou seria o meio externo, né? Então, liga o indivíduo ao meio externo. Qual que é o nosso indivíduo em questão? O animal. Então, liga o animal ao meio externo. Permite a sobrevivência às condições adversas do meio em que ele está inserido. Então, quando o organismo de seus poderes de adaptação
Desenvolve a vida dentro dos limites fisiológicos, adaptando as variações do meio. Olha que lindo isso, pessoal. Então, um animal consegue se adaptar, eu escolho a raça. Então, a minha raça que eu estou trabalhando no meu sistema de criação desenvolve a vida dentro dos limites fisiológicos, seus órgãos, o seu metabolismo, suas enzimas, seus hormônios, adaptando as variações do meio, né? Então, surge o conceito de saúde, normalidade de vida, o animal adaptado ao seu meio em que ele vive. Adaptando as variações. Então, quais seriam as variações que existem? Então, a adaptação extra-orgânica é quando surgem grandes variações que rompem a capacidade da adaptação e a harmonia fisiológica, constitui o que se pode designar por doença. Então, ao contrário do que estava falando no outro slide, aqui fala que se eu tenho um animal de uma determinada raça e esse animal não está adaptado com esse meio que ele está vivendo, seja por clima, temperatura, umidade, né? Clima quente, clima frio. Se eu tenho uma raça que não está muito adaptada a clima quente, ou ela seja de um clima temperado ou frio, ou em relação à genética dela, ou em relação à nutrição. Então, não adaptou com o organismo, então constitui a palavrinha que se chama doença. Então, a doença, ela traduz a falta de adaptação do organismo aos mais variados estímulos mórbidos, ou seja, os estímulos que vão acontecer em relação externa do animal vai fazer com que varie estímulos dentro do animal para essas doenças. Então, essas doenças elas são classificadas até por finalidade didática. Então, são as doenças internas, né? Que nós temos o distúrbio metabólico ou endócrino, que está ligado totalmente à nutrição animal, então, estudo metabólico, o metabolismo do animal, produção de hormônio, produção de enzimas, alterações genéticas, se esse animal vai possuir alguma alteração no gene, então é genético, hereditário, então pode ser que tenha as possíveis doenças genéricas. E a degeneração dos órgãos com a idade. Então, o animal vai pegando idade, vai ficando mais velho, vai acontecendo alguma degeneração de órgãos. Um exemplo seria a hipoplasia ovárica e testicular, no caso do que a gente chama de criptorquidia, ou seja, quando esse animal possui 2 testículos, 2 vulvas. Em relação à hipoplasia ovárica, é quando o ovário do animal, dessa fêmea, é muito maior do que deveria estar. Tá certo, pessoal? Então, a doença, né? Quando o animal não se adaptou ao meio, ele então desenvolve a doença. E as doenças, elas podem ser externas, os agentes não vivos, né, que debilita o animal e torna ele mais suscetível. No caso, que vai debilitar o animal? O meio em que ele está vivendo. Então, calor, frio, tóxicos, carências alimentares. E os agentes vivos, né, que seriam os fungos, as bactérias, os vírus, os parasitas e as leveduras. Então, nós temos a ascaridiose, né, no caso dos parasitas, os vermes. Também temos os carrapatos, né, que é muito mais comum em pecuária. Infecciosas, né? Então, o que são infecciosas? São doenças cujo agente não necessita de hospedeiro e a entrada no organismo é esporádica. Ele não precisa do hospedeiro, a doença, para entrar no organismo, ela entra sozinha. Então, seria o tétano, né? E as contagiosas são as doenças que o ciclo biológico do agente necessita de um hospedeiro. Passa de um organismo ao outro por contato, né? Então, além dela ser contagiosa, ela é infecciosa,
Então, vai passar de um animal para o outro muito mais rápido.